Irmãos, ainda em pé, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ler os 8 primeiros versos. Então, eu queria agradecer mais uma vez pelas orações dos irmãos. Continuem orando. Não é fácil, né, como eu falei, mas continuem sustentando os pastores, né, pastor Paulo, pastor Felipe, que tem estado à frente, né, das mensagens também, os outros convidados. Continuem orando, porque se não é o Senhor nas nossas vidas, não poderíamos estar aqui falando do amor do Senhor. Então, João 15, os 8 primeiros versos, tá? A versão que eu vou ler é NVI, que eu achei que se amolda mais sobre o que eu vou falar. Então, eu vou ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Amém. Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, glórias sejam dadas ao Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra tão grandiosa. Obrigada, Deus, pela forma como o Senhor nos conduz, pela forma como o Senhor fala conosco, pela forma como o Senhor tem nos conduzido. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor continue me conduzindo, Senhor, aqui nessa palavra, que sejam as tuas palavras, Deus, que o Senhor tire de mim tudo, Deus, que possa atrapalhar neste momento. E eu quero, Senhor, pedir a tua unção, a tua direção, a tua ousadia, a tua intrepidez, aquilo que o Senhor quer, Deus, que eu fale, que eu seja apenas um instrumento usado nas tuas mãos, Deus. E que o Senhor seja glorificado no início, no meio e no fim. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu vi duas afirmações, né? No primeiro versículo, o Senhor Jesus, ele já faz duas afirmações. Primeiro, ele fala que Jesus é a videira verdadeira, né? Ou seja, ele próprio é a videira verdadeira. E ele também fala que o pai dele é o agricultor. Em outras versões, também é chamado de viticultor. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, então eu fui estudar. E aí tem viticultor, tem vitivinicultor, mas depois eu vou falar sobre as responsabilidades. Com essas afirmações, vem a descrição das responsabilidades desse agricultor. O que ele é responsável? Por que Jesus está falando que o Pai, né, Deus Pai, ele é o viticultor, ele é o agricultor, ou em outras versões também tem lavrador. A responsabilidade desse viticultor, ele é responsável pelo cultivo, pelo manejo e pela colheita. Ele prepara o solo, ele cuida das videiras, ele gerencia a irrigação e ele determina o momento ideal da colheita. Então, Jesus vai fazer uma analogia para nós, né? O que ele vai falar como videira, o que ele vai falar, qual é o trabalho de Deus, né, enquanto está no céu, o que ele trabalha em nós, como que ele faz esse preparo, como que ele cuida da igreja, por que a igreja é chamada de ramos, em outras versões galhos, por que ele, Jesus, é a videira verdadeira, qual é a explicação sobre isso. E aí, enquanto eu estava procurando, enquanto eu estava preparando a mensagem,
eu comecei a perguntar para Deus, mas Deus, quando que tem esse preparo? Como que é esse preparo de cuidar do solo, de cuidar das videiras, de gerenciar? Quando? Quando que o Senhor faz esse trabalho todo, esse manejo todo, esse cultivo todo? E a resposta que eu ouvi foi que Ele faz tudo isso através de Jesus. Quando Jesus entra nas nossas vidas, quando nós nos rendemos, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que é a videira verdadeira, ou seja, pode haver várias árvores, várias parreiras, várias videiras, mas a videira verdadeira é Jesus. Então, quando a gente tem um encontro real com Jesus, Deus Pai faz todo esse trabalho em nós. Se nós estivermos arraigados, que é enxertados, ou em outras versões, implantados, ou seja, quando nós entramos, né, nós nos entregamos totalmente para o Senhor Jesus, estamos nele, quando nós estamos totalmente transplantados, implantados em Jesus, nós recebemos dele toda a nutrição que precisamos. Ou seja, toda a orientação que a gente precisa, a forma como nós devemos caminhar, o que nós devemos fazer, qual a trajetória que nós devemos seguir, tudo isso é feito em Jesus. E quando nós estamos em Jesus, isso é feito. Ele nos nutre, ele nos dá tudo isso para nós darmos fruto. Mas aí você pode perguntar para mim, Kelly, mas em que contexto? Me dá um contexto que nós recebemos todo esse tratamento, toda essa nutrição. Quando nós estamos em Jesus, nós somos limpos do pecado, nós somos podados, né? E aí a gente pode pensar, podado é uma coisa ruim. Sim, no primeiro momento é ruim. Nós somos podados nas nossas próprias vontades, ou seja, nós não fazemos mais o que queremos, nós fazemos o que Ele quer que nós façamos. E essa poda dói, muitas vezes dói. Nós somos cuidados também. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer essa analogia de pensar numa árvore, né, de pensar nos ramos dessa árvore e pensar nas nossas vidas, nós somos cuidados de perto. O viticultor, nosso Deus, ele vai olhar de perto, ele vai olhar ali a árvore, o que precisa, o que ela está precisando, o que esse ramo aqui está bom, esse ramo parece que ele está sendo nutrido, essa daqui, ela está precisando de que cuidados? Mais sol, menos sol? Eu estava estudando e quando eu estava fazendo esse estudo sobre as videiras, e as videiras elas não nascem em solo que é muito, muito bom para outras árvores. As videiras elas são resistentes, então o solo não precisa estar fofo, não precisa estar bem cuidado, porque ela é uma árvore forte, ela é resistente. E aí, se a gente faz analogia para as nossas vidas, Deus nos cuida de perto, Deus trata as nossas feridas, Deus trata dos nossos traumas, Deus trata das nossas bagagens, não é um Deus de longe, não é aquele Deus que assim, se Deus quiser, Ele faz. Não, é um Deus de perto, nosso Deus. Né? Tem até uma canção que diz que Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. Esse é o nosso Deus. É o que cuida, é o que sabe o que realmente você está sentindo. Você pode estar sorrindo para alguém no trabalho ou em relação à sua família. Você pode estar sorrindo em casa, mas Deus conhece o seu coração. Sabe as lutas que você tem passado, sabe os traumas que você adquiriu durante a vida, sobre todas as coisas que aconteceram na sua vida, e o nosso Deus, Ele cuida de perto para tratar disso tudo. Mas nós também somos purificados. Em outra versão, na King James, também diz que quando Deus fala que limpa os ramos, limpa os galhos, também é no sentido de purificação. Ou seja, Deus nos purifica. Assim como Ele vai limpar ali os galhos que não estão dando frutos, que não estão bons, que não estão sendo nutridos, na nossa vida diária, Deus também nos purifica. Deus também nos limpa de toda maldição. Eu tenho 42 anos. Então, dentro dos meus 42 anos, Deus vai cuidando de mim. Deus vai me purificando, Deus vai tirando tudo que eu já ouvi no passado. A você que tem 15, você que tem mais de 60, Deus cuida. A partir do momento que você se entrega, que você é enxertado em Jesus, Deus começa a cuidar de lá do que aconteceu do seu passado,
vem cuidando do seu presente para te dar um novo futuro. Né? Em Jeremias 29:11, né, vai dizer que Deus, né, nos dá uma nova esperança para a gente poder ter novos sonhos. Então Deus, quando nos purifica, quando nos cura de toda maldição, Ele também retira tudo que a gente ouviu de ruim. Toda a maldição, toda a palavra que a gente já ouviu de que a gente não ia dar certo, de que, isso não é para você. Muda esse trecho. Muda essa parte aqui, porque não é essa. Então a gente vai ouvir, e a gente também já ouviu muitas coisas no passado. E às vezes as pessoas falaram até mesmo da boca para fora, elas nem pensaram o que elas estavam falando. Mas algumas vezes as pessoas disseram isso também por maldade. Deus sabe de todas essas coisas. E é assim que Deus continua cuidando. Assim como o ramo, como os galhos, numa árvore normal, Deus cuida do nosso coração. Deus cuida das nossas dores. Deus não quer que nós continuemos carregando essas dores. É por isso que Ele pede que a gente esteja enxertado, que a gente permaneça, que a gente esteja nele, para que assim Ele possa cuidar de nós. Para que a nutrição que vem dele passe por nós e traga a cura, e traga a vida. Mas aí vocês podem me perguntar, com que objetivo a gente vai passar por tudo isso, Kelly? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Para ser limpo, para ser podado, para ser purificado, para ser transformado? Por que tudo isso? No texto que a gente leu, diz que é para nós darmos frutos. Mas eu achei que depois que eu estava em Jesus, eu vou viver a minha vidinha, vou continuar caminhando com o Senhor, vou continuar lendo a minha Bíblia, vou fazer meu devocional direitinho e pronto, e acabou a história. Não se engane, porque não é para isso que você está enxertado na videira. Você tem uma missão. De que forma nós podemos dar esses frutos que Jesus quer que nós demos fruto? Só se nós permanecermos nele. Não há outra forma. Não há outro jeito. Não há como, mas eu sou uma pessoa comunicativa, eu falo de Jesus? Falo tranquilamente. Eu contar uma história. O pastor hoje de manhã falou muito, e eu no final falei, pastor, tudo que o senhor falou vai se englobar com o que o Senhor deu. Porque o Senhor faz tudo, né, como eu falo, faz tudo perfeito. Ele junta o A com o B e dá o resultado. Deus é tremendo. Mas aí eu posso pensar, de que forma que eu dou esse fruto? Tá bom, Ele quer que eu dê fruto, então vamos dar fruto. Mas de que forma? Tem uma forma específica e única. Você só pode dar fruto se você permanecer em Jesus. E aí a resposta vem rápida. Mas por que só se eu permanecer em Jesus? Não posso fazer isso sozinho? Não, porque lá no mesmo texto está dizendo, porque sem mim ou sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada. A gente não pode fazer nada. Não pode dar fruto, não pode fazer o solo crescer, não pode fazer, criar na pessoa uma vontade de ouvir mais sobre Ele. Nós não podemos fazer nada, não somos nós. Nós somos apenas os instrumentos para que a vontade cresça na pessoa, através de Jesus. Tem uma metáfora bem popular que ela diz assim: uma brasa fora do braseiro se apaga. Quem já ouviu? Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. E aí, se a gente também associar a isso tudo que a gente tem ouvido sobre a videira verdadeira, os ramos, assim como a gente ouviu essa metáfora, assim como se o ramo não estiver enxertado na videira, esse não dará frutos, não multiplicará. Porque quem multiplica os frutos é o Senhor Jesus. Nós somos apenas os instrumentos. E sendo apenas os instrumentos, não ache que você é pouca coisa, não. Porque se você está sendo usado para falar de Jesus, você glorifica, você exalta o Senhor, porque você está sendo um instrumento nas mãos dele. Quando nós damos frutos, nós glorificamos também a Deus e mostramos que somos seus discípulos. Antes desse verso, o verso 8,
ele diz também que se nós permanecermos em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e receberemos. Sempre, que eu tenho visto, né? Sempre que a palavra de Deus, quando a gente estuda mais profundamente, a gente sempre vai ver que há uma condição para recebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você for fiel, se você buscar, se você permanecer na videira, se você obedecer, se você se render, é sempre condicional. Se você quer receber de Deus, dê para Deus. Se você quer ver a sua vida mudada, não há como Ele mudar a sua vida se você não der autonomia para Ele, se você não der a direção para Ele. É a mesma coisa você estando num carro. Eu ainda não dirijo, mas vou dirigir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso aí, confia junto comigo, gente. Se você está dentro de um carro e o carro não é seu, você não tem o comando, né? Vamos pensar num carro aí bem para frentex, aquele que é só com o dedinho e já. Se você não é dono desse carro, que é super elaborado, super atualizado, se o carro não é seu, você coloca o dedo lá, que nem o celular, aqui a biometria. Você abre o celular e o dedo no seu celular não é seu, ele vai abrir? O celular vai abrir? O carro vai andar? Por quê? Porque o carro não é? Exatamente. Então, se a minha vida não pertence ao Senhor, como que Ele vai usar a minha vida para impactar outras pessoas? É preciso que eu entregue o domínio, o direito, o controle para o Senhor agir. Para que assim Ele possa fazer de mim para que eu dê frutos. Precisamos dar muita atenção a isso, porque se nós não levarmos, precisamos dar atenção a isso, e eu queria muito que o Senhor trouxe ao meu coração uma coisa muito importante, muito chocante também, para mim. A gente precisa tomar muita atenção, dar muita atenção ao que a palavra de Deus diz e a tudo que a gente tem ali para ser usado pelo Senhor, se a gente quer ser usado pelo Senhor, porque da vida a gente não vai levar nada. A gente não vai levar esse carro do ano, a gente não vai levar o nosso trabalho, a gente não vai levar um estabelecimento que a gente tenha comprado, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar nada, nada físico. Mas a gente vai levar as vidas que a gente levou para Jesus, que a gente apresentou para Jesus. Eu não sei se vocês já viram, é uma pequena peça, uma esquetezinha, que fala, é como se eles estivessem no céu e eles estão, as pessoas que morreram estão sendo chamadas. Eu não lembro se é um anjo que está chamando ou é o próprio Jesus. Mas só que essa pessoa, ela está com uma listagem e ela chama a próxima pessoa. E a pessoa vai se apresentar e ela diz: você tinha muitos seguidores, você tinha um monte de coisa. Mas eu estou vendo aqui na sua ficha, não tem nenhuma pessoa. Mas assim, não, mas é porque lá na terra, e aí a pessoa tenta se justificar. Tá, mas você tinha milhões de seguidores, você não falou de mim para eles? Infelizmente, o seu lugar não é aqui. E aí dá a entender de que a pessoa não ficou no céu. E aí ele vai chamando outras pessoas, e aí as pessoas vão dizer: mas eu era médico, eu cuidei de muitas pessoas, eu salvei muitas pessoas. Tá, mas cadê o nome delas? Cadê elas que não estão aqui? Então, a gente precisa entender que o que realmente faz total diferença é quantas vidas nós estamos levando para Jesus. O que a gente tem feito com as experiências que a gente tem tido com o Senhor? Isso tem virado testemunho para outras pessoas? Outras pessoas têm ouvido de mim e de você o que Deus tem feito na sua vida? As transformações, as curas, os milagres, tudo que o Senhor tem operado, um emprego novo, ou um aumento de cargo, uma mudança, uma gerência, você ir morar fora. Deus tem usado, tem conseguido, você tem movido o coração de outras pessoas, você tem conseguido falar de Jesus através da sua experiência pessoal para outras pessoas? Porque é isso que a gente vai levar para o céu quando a gente morrer.
Né? Tem um ditado também que diz que paletó não tem bolso. Ou seja, a gente não vai levar nada daqui. Há algum tempo atrás, a gente até tinha uns dizerezinhos e a gente também usava uma camisa. Eu acho que era, o Luizinho me lembrou, eu acho que era na campanha Mais Um. E atrás, a gente tinha um dizer, um sloganzinho, que era assim, vivendo para testemunhar do amor de Cristo. Então, vivendo para testemunhar o amor de Cristo. Será que a gente tem vivido dessa forma? Vivendo para testemunhar do amor de Cristo? Será que a gente tem entendido que a nossa missão é muito mais do que aproveitar as coisas boas da vida? Né? Um bom trabalho, um bom casamento, boa casa, filhos, tudo que o mundo que a gente pode ter na vida. Mas será que a gente tem vivido a ponto de acreditar que a nossa missão é essa daqui? A nossa missão é essa: indicar, mostrar, apontar o caminho para Jesus. Lá em Marcos 16:15, a minha versão, que eu vou ler agora, é a Nova Versão Transformadora. Ela diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Não é a alguns, e nem a alguns países, e nem a alguns lugares. É ao mundo inteiro e a todas as pessoas. E ele não está dizendo se você fizer, não, aqui é uma ordem. Vão, façam, obedeçam. Será que essa tem sido a nossa missão? Será que a gente tem entendido que toda vez que a gente acorda, todo dia que a gente acorda, a gente deve mirar para Jesus? A gente deve apontar o caminho? A gente deve dizer, olha, isso aí está difícil, mas eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Olha, eu nunca passei por essa situação, mas eu conheço alguém que pode mudar o rumo dessa situação. Será que a gente tem aproveitado as oportunidades para falar desse amor? Para passar? Será que passa por nós, através de nós, para outras pessoas, o amor de Jesus? Será que a gente tem esteja assim tão gritante, fala tão profundamente que a gente entenda isso? A minha missão é essa: apontar o caminho para Jesus, mostrar o caminho para Jesus. Ele é a seiva que nos vivifica diariamente. A gente precisa entender isso. Por mais problemas que a gente tenha, por mais situações difíceis que a gente tenha, e a gente tem situações boas também. A gente não vive todos os dias e todo o tempo sofrendo. Não, a gente passa por momentos bons. E esses também são do Senhor. E a gente também passa por problemas. Há uma semana inteira que a gente passa só bênção, glória a Deus. Mas há uma semana também que a gente passa muitas dificuldades. E que a gente não vê, às vezes a gente não vê uma luz no fim do túnel. Está tão difícil de crer, está tão difícil de entender, de saber, de ganhar, de ter força para levantar da cama. Está tão difícil, mas a gente precisa mirar no alvo. A gente precisa crer. E eu estou falando isso para os irmãos do fundo do meu coração. Também não é fácil para mim. Não são todos os dias que são fáceis. Mas a gente precisa lembrar que a gente está enxertado em Jesus. A gente precisa lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus não há nada impossível. A gente precisa lembrar que Ele falou que sem mim nada podeis fazer. A gente precisa ter isso. Se a gente não acha que vai esquecer em algum momento, vamos começar a repetir. Repete versículo na sua mente. Grava no celular, bota como descanso de tela, bota no espelho do armário. Traga a verdade, traga para você mesmo, fale para você mesmo. Muitas vezes, eu tenho um pastor que fala que às vezes a gente precisa pregar para nós mesmos. Porque às vezes é fácil a gente falar de Jesus para outra pessoa. E às vezes a gente está vivendo uma luta tão grande que a gente esquece que esse mesmo Deus que a gente está falando para as outras pessoas é o mesmo Deus que pode fazer a mudança nas nossas vidas, que pode mudar o rumo da situação. Sem Jesus, os nossos atos e as nossas obras são sem vida, não produzem nada.
Sem Jesus não tem mudança de vida. Não tem como crescermos, não tem como dar fruto. É como se, e até um exemplo de muito tempo, que eu até escrevi aqui. Um exemplo que passou comigo, acho que eu tinha uns 10 anos na escola. A gente estava no refeitório e e a gente estava perto do bebedouro. O bebedouro que tem aqui, né, se inclina para beber água. E esse bebedouro, ele estava dando choque. Quando você encostava nele, dava uns negócios assim, né? E aí a gente não acreditou. Eu e minhas amigas não acreditamos que estava dando choque. O que a gente fez? Pagou para ver, né? O que aconteceu? A minha amiga se debruçou no bebedouro e ela recebeu o choque. A gente que estava do lado, apegada a ela, passou o choque. A eletricidade passou por nós. E a gente ficou assim, tipo, passou por ela, aí passou por mim, passou para outra amiga. A gente ficou bem, gente. Graças a Deus, estou aqui para contar para vocês. Passou essa energia. Graças a Deus, fomos salvos, Jesus. Mas o que eu quero contar com isso? Pensem agora, nessa forma como eu falei, sobre passar a eletricidade. Pensem na forma quando nós estamos enxertados em Jesus. Se Ele é a seiva, se é sobre Ele, se é nele que a gente recebe a nutrição, recebe tudo que a gente precisa, é isso que precisa sair de nós. Se nós estamos enxertados em Jesus, tem que sair vida dele, passar por nós e ir para as outras pessoas. E aí sim essa vida, que é da vida verdadeira, né, da videira verdadeira de Jesus, vai produzir vida no outro. Vai produzir frutos, bons frutos. Sem Jesus, os nossos atos são sem vida, não produzem nada, mas em Jesus nós damos frutos. E tem lá também em Mateus 13 que nós podemos dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, nós vamos continuar dando vida. Vai passar por nós Jesus, nós vamos falar de Jesus e isso vai produzir vida no outro. E para nós concluirmos, ficam duas perguntas muito importantes. Eu queria muito que vocês refletissem sobre essas perguntas e depois eu vou finalizar com um versículo que também eu sempre falo sobre ele, mas eu não estava achando ele na Bíblia, mas eu tinha ele de cor. As duas primeiras perguntas são as seguintes: o que você quer fazer com o tempo que te resta ainda aqui na Terra? O que você vai fazer? Você vai viver a vida normal? Eu acordo, faço o meu asseio, leio a Bíblia, faço a devocional de manhã ou de noite, ou quando vocês quiserem. Vou trabalhar, pego o transporte, volto para casa, vou dormir. Janto, vou dormir e aí começa o outro dia. Vou viver dessa forma, um dia após o outro. Ou como que eu quero viver os últimos dias da minha vida? Os últimos dias que eu digo porque assim, você não sabe quanto tempo você tem. O dia de hoje é seu garantido, porque você já acordou, já está aqui. Mas o amanhã, ninguém sabe. Então, o que você vai fazer com os dias que Deus ainda está te dando aqui na terra? Você vai aproveitar a oportunidade, você vai deixar que a videira verdadeira use você para produzir mais frutos, para produzir bons frutos, produza vida, transforme a vida de alguém ou a vida de várias pessoas. Você vai conhecer e fazer Deus conhecido? Você vai conhecer mais esse Deus que você tem ouvido na igreja, ou que a gente tem cantado nos louvores, ou que você tem ouvido, né, nessas redes, né, nas redes sociais, ou nessas Spotify, Deezer, essas coisas, que ouve música. Você vai apenas conhecer a Deus, tá bem. Conhecer a Deus, conheça mais a Deus, mas tem mais coisas para você fazer. Você vai conhecer a Deus para quê? Porque se você conhece a Deus, não tem como você ser cheio e você não querer encher a vida do outro. Não tem como você conhecer esse Deus de misericórdia, esse Deus de graça, esse Deus que nos perdoa todos os dias, e você não querer que outras pessoas sejam transformadas. Que a sua vida, que o seu familiar, que o seu amigo de porta, que o seu vizinho não conheça esse Deus que transformou a sua vida, que continua transformando a sua vida.
Porque se você é cheio para transbordar. E esse transbordar produz vida no outro. Ou você quer fazer Deus conhecido. A partir do momento que você conhece mais a Deus, você quer fazer Deus conhecido a outras pessoas. E aí é uma pergunta a se fazer: será que todo mundo no seu trabalho já ouviu falar de Jesus? Será que todo mundo na sua vizinhança já ouviu falar que você é crente? Será que todo mundo na sua família já viu o que Deus fez, os milagres que Deus já fez na sua vida? Que você só está vivo hoje porque Deus usou, porque Deus salvou você, porque Deus transformou você, porque Deus usou aquela situação que ninguém gostaria de passar, mas Ele usou aquela situação para transformar você, para mostrar para os outros que Deus é um Deus do impossível. Então, aproveite cada oportunidade para conhecer mais a Deus, mas deixe também ser usado por Ele, para expandir o reino. Essa é a nossa missão, é a nossa missão de vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei onde Deus me quer. Primeiro de tudo, Ele quer mudar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer realizar milagres na sua vida, mas não é só para isso. Ele quer realizar tudo isso, Ele quer transformar o seu ser, para que você transforme outras pessoas. Para que através do seu exemplo, através do seu testemunho, você possa ver Deus atuando, transformando outras pessoas. Perto de você, longe de você. Agora com as redes sociais a gente ficou muito mais perto das pessoas, né? Das pessoas de longe. E o texto que eu falei que eu ia ler, está lá em 2 Timóteo 4:2. Ele diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Depois ele vai falar sobre o que vai acontecer no futuro, né? Que as pessoas não vão sentir coceira nos ouvidos, mas a primeira ordem, a primeira forma é: pregue a palavra. Ou seja, pregue a palavra. Use a oportunidade, né? Ele fala que insiste a tempo e fora de tempo, ou seja, aproveita a oportunidade. Você pode ver alguém no ônibus e nunca mais ver essa pessoa. Você pode estar numa fila do banco, uma fila de mercado, uma fila no hospital, passando por uma consulta, e você pode nunca mais ver essa pessoa novamente. Aproveite a oportunidade. Fale do que Deus fez. Se você, mas eu não tenho um texto bíblico, eu não tenho um texto decorado, eu não sei falar bem da palavra. Fala o que Deus fez na sua vida, o que Deus continua fazendo na sua vida. Eu não sou digna e Deus me salvou. Assim como fez e está fazendo com todos nós. Deus nos transforma diariamente. Hoje eu aprendi uma coisa, amanhã eu vou aprender outra coisa, depois de amanhã eu vou aprender outra coisa. E isso são situações, oportunidades que você pode pregar a outros. Você pode falar do amor de Deus através do amor que você recebe todos os dias. Ai de nós, se não fosse o amor, se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça. Ai disso tudo que Deus nos deu, que Deus nos dá, se não fosse o Senhor. O amor dele constrange a nossa vida para não vivermos da mesma forma, para não vivermos enclausurados. Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu tenho vergonha, mas fala para Deus. Uma das coisas que a gente aprendeu também num discipulado que a gente tinha com o pastor, é que a gente deve apresentar a pessoa para Jesus. É meio estranho quando a gente ouve isso, né? Porque a gente ouve que a gente tem que apresentar Jesus à pessoa. Mas se você tem medo, apresente a pessoa. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer: Senhor, eu vou lá na fulana. Senhor, eu vou lá nos meus familiares. Eu queria apresentar ao Senhor o fulano tal, Beltrano. Olha, eles são resistentes ao Evangelho, mas eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor faça como o Senhor quiser. Então, apresente as pessoas que você tem mais dificuldade no trabalho. As pessoas que você acha que, imagina, nunca que ela vai ouvir eu falar, nunca que ela vai querer que eu fale de Jesus para ela. A gente tem um caso lá na nossa vizinhança que a pessoa era muito, assim, era antigamente, né, quem é antigo
na igreja vai saber o que eu estou falando. Era um oikos tipo 2, quase tipo 3. Porque assim, ele era uma pessoa sociável, é uma pessoa sociável, fala com a gente, mas era avesso ao evangelho. Totalmente avesso. Não podia falar de... Já mudava, já não queria mais falar com a gente. E assim, as situações têm acontecido para que a gente possa ter mais acesso a ele. E ouvir falar de Jesus. E às vezes a gente nem precisa falar de Jesus. Como é que a gente mostra Jesus para as pessoas? Quando a gente se preocupa com elas. Quando a gente mostra que elas são importantes. Quando a gente sente a dor delas. Às vezes a gente não precisa falar, olha, Jesus fez isso, e abrir a Bíblia e falar, não. Às vezes num abraço, numa forma quando você vai socorrer alguém, quando você vai demonstrar que você se importa, você está mostrando Jesus para essas pessoas. Então não vamos esquecer a nossa missão. Não vamos esquecer por que você está aqui. E não está aqui na igreja, estou falando aqui na terra. Você tem uma missão. O Senhor te chamou para mostrar o caminho, para apontar o caminho para Ele. E Ele vai fazer a mudança na vida dessas pessoas. Vamos arregaçar as nossas mangas. 2026 está só começando. Tem bastante banco aqui para as pessoas preencherem. Tem muita coisa para a gente fazer. Juntos nós somos mais fortes. Se nós estivermos em Deus e Deus estiver em nós, nós podemos pedir o que quisermos e o Senhor vai nos conceder. Vamos pedir almas para Jesus, mas vamos fazer a nossa parte. Não adianta a gente pedir alma e o Senhor manda, porque o Senhor tem mandado. O Senhor tem mandado almas para nós. E aí? Aí a gente cruza os braços. Deus tem mandado almas mesmo. E aí, qual é o seu trabalho? Qual é a sua missão? É apontar o caminho. Ali no verso diz que a gente deve aconselhar, repreender, encorajar com paciência, ou seja, estar perto, ajudar o outro quando o outro não conseguiu ainda ver o seu erro ou a situação que ela está vivendo. Amém, irmãos? Amém. O Senhor abençoe a todos, que seja uma semana e um começo de mês, um término de mês, um 2026 abençoados para nós. Que o Senhor os abençoe.